Ok, pessoal, estamos de volta aqui ainda falando das dilatações e agora vamos falar das dilatações nos líquidos. Aí no líquido tem um detalhe importante que você tem que saber, um detalhe importante e interessante que você vai ver agora. Ó. Considere que eu tenho aqui um recipiente que está completamente cheio, preenchido por um determinado líquido. Então esse recipiente junto com esse líquido, os dois têm um volume inicial V0. Né? Se eu aqueço esse recipiente e o líquido, se eu aqueço esse sistema, significa dizer que eu estou fornecendo energia a esse sistema, né? Fornecendo energia térmica a esse sistema. O que é que vai acontecer? Essas moléculas do líquido vão absorver essa energia térmica. As moléculas ficarão mais agitadas e, consequentemente, mais espaçadas. Então, as moléculas do líquido se espalham mais. E isso faz com que o líquido dilate dentro do recipiente. Só que, galera, você já estudou lá nos estados de agregação da matéria, você deve ter visto que em um líquido as moléculas estão já mais espaçadas do que em um sólido. Então isso significa que é bem mais fácil distanciar moléculas em um líquido do que distanciar moléculas em um sólido. Ou seja, a dilatação no líquido acontece de forma mais rápida do que a dilatação no recipiente, que é sólido. Então isso faz com que o líquido dilate da mesma forma que o sólido e ainda dilate mais, ou seja, o líquido transborda. O líquido transborda do sólido porque ele dilata mais do que o sólido. Então essas gotículas que eu desenhei aqui representam o volume que transborda. Como que a gente chama o volume que transborda, o volume que extravasa? O volume que sai do recipiente, o volume do líquido que escapa do recipiente, a gente chama de dilatação aparente. E chama essa dilatação aparente, representa essa dilatação aparente por ΔVAP. É a variação de volume aparente porque ela não é a dilatação total do líquido. Ela é só o que transbordou. Mas lembre que antes de transbordar, o líquido teve que dilatar aqui dentro do frasco. Beleza? Então, significa dizer que na dilatação do líquido tem duas etapas. A dilatação que o líquido sofre dentro do frasco, que a gente chama de dilatação no recipiente, ou dilatação no frasco, e a dilatação que o líquido sofre fora do frasco, que é o que transborda, que a gente chama de dilatação aparente, beleza? Prof, como é que eu faço então para encontrar a dilatação real desse líquido? Ora, se o líquido dilata em duas etapas, dentro do recipiente e fora do recipiente, para você calcular a dilatação real do líquido é só você somar essa dilatação nas duas etapas. Soma a dilatação aparente do líquido, o volume que transborda do recipiente, mais a dilatação no recipiente. Eu somo as duas dilatações, o que transborda e o que dilata dentro do recipiente, e aí então eu encontro a dilatação real do líquido. Essa mesma relação serve para os coeficientes de dilatação gama. Então o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido corresponde ao coeficiente de dilatação aparente, que está associado só ao volume que transbordou, mais o coeficiente de dilatação do recipiente, se é de vidro, se é de plástico, né? Aí a questão vai lhe dizer. Como eu calculo, professor, cada dilatação dessa? Ora, para calcular cada dilatação dessa, você pode usar aquela mesma relação da dilatação volumétrica que a gente já conhecia. A gente pode usar, para qualquer ΔV desse, eu posso usar volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. Mas lógico, por exemplo, se você quiser calcular a variação de volume que só o recipiente sofre, que acontece só no recipiente, então você tem que usar o coeficiente de dilatação volumétrica só do recipiente. Se eu quero calcular a variação de volume aparente, só o volume que transborda do frasco, então você tem que usar o gama aparente, só o coeficiente de dilatação aparente. Tudo isso, né, a questão vai lhe dar, a depender do que ela esteja perguntando. Um fato interessante aqui, pessoal, para você analisar, é que quando o líquido ou um sólido, quando eles sofrem as dilatações, eles não ganham massa, certo? Você não acrescentou mais líquido no sistema, você não acrescentou mais massa no recipiente. Não, a massa deles após dilatada é a mesma. É como se você pegasse a matéria e esticasse aquela mesma quantidade de massa do sólido ou do líquido e simplesmente esticasse devido a uma variação de temperatura. Mas a massa nela não muda, beleza? Isso é um detalhe importante que você tem que saber também. Certo, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode deixar nas redes sociais que a gente ajuda você aqui, tá bom? Valeu, tchau!